Bom, eu sou Yuri Stoltenberg e eu vou falar um pouco sobre a parte do Vargas, do governo do Vargas, né? O governo do Vargas, certo? Ele... Uma característica do seu mandato, no caso, do seu segundo mandato, foi que as características do seu primeiro mandato de nacionalismo, elas não eram mais permitidas na sociedade, porque a sociedade já tinha entrado dentro de uma democracia onde as características nacionalistas, extremistas e autoritárias não eram mais permitidas. E isso causou um certo descontrole por parte do governo, porque ele não conseguia mais ter aquele controle autoritário sobre as ações das pessoas e essa manipulação. E aí, por causa disso, ele tentava agradar todos com aquela maneira populista, vamos dizer assim, de conseguir agradar todas as pessoas. E aí, por causa disso, em 1951, ele facilitou os investimentos estrangeiros, né? Os investimentos privados estrangeiros, no caso. Mas mesmo assim, ele manteve a associação com investimentos nacionais. Mesmo o Vargas tendo deixado o nacionalismo, ele ainda focava nas camadas populares, né? Porque sempre foi um dos objetivos dele, até que depois ele ficou conhecido como o pai dos pobres. E aí, por causa disso, em 1983, ele criou a Petrobras, né? E 53, na verdade, falei errado, desculpa aí. Em 1953 ele criou a Petrobras, certo? Depois dos movimentos que ficaram conhecidos como o petróleo é nosso, tem até aquela foto dele com a mão na graxa, na graxa no sentido no petróleo e tudo. E essa empresa ela passou a ter, isso é muito importante, ela passou a ter o monopólio do petróleo, do refinamento e da extração do petróleo no Brasil. Ele planejou a criação também da Eletrobras, que era para ser ter o mesmo molde de monopólio, só que na parte da energia, no setor da energia, mas não deu certo. Aí, em 1953, para ele ter mais apoio popular, uma coisa que ficou meio contraditória na visão de algumas pessoas que eram capitalistas e tudo, que ele nomeou o João Goulart como ministro do Trabalho, e daí a classe conservadora meio que ficou um pouco revoltada. No mesmo ano, é uma coisa importante, os coronéis, eles lançaram o Manifesto dos Coronéis, que basicamente estava mostrando a insatisfação deles, e eles estavam pedindo a demissão do João Goulart, porque ele tinha feito uma proposta de reajuste nos salários mínimos, e esse reajuste, no caso, deixou os coronéis meio insatisfeitos e eles não queriam que isso fosse para frente, e até o Vargas ele até gostou e tal da ideia, mas que teve esse manifesto dos coronéis. Aí o Vargas ele cedeu só que ele não conseguiu conter e acalmar essa oposição no sentido dos conservadores estavam exercendo muita pressão em cima dele. E isso tinha como centro a UDN, né, e um cara chamado Carlos Lacerda, que ele era líder do jornal Tribuna da Imprensa, e esse jornal ele fazia críticas, no caso, à esquerdização do Brasil. No caso, algumas tomadas mais de esquerda, no caso de nomear o João Goulart como ministro, né, entre outras práticas. Aí em 1954, o Lacerda ele foi ferido por um atentado, ele foi ferido, mas o seu guarda-costas particular ele morreu, e durante essas investigações, né, foi apontado como o chefe da guarda pessoal dele, o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas foi apontado como mandante, não, como o executor do crime, né, no caso, o mandante e tal. E aí, para a oposição, no caso, ficou claro a participação efetiva do Vargas nesse atentado ao Lacerda, que era, no caso, o opositor a ele. Aí, devido a essas turbulências, as Forças Armadas, pressionaram o Vargas a renunciar ao seu governo, porque eles queriam que eles tivessem mais, uma participação mais efetiva e que os direitos, não os direitos, mas que, no caso, os objetivos, as visões deles fossem mais tomadas dentro do governo. E aí, vendo todo esse, ele perdendo, o Vargas, ele observando essa falta de apoio político, né? E ele estava até
pensando lá na frente a iminência de um golpe, tanto é que ele tinha dado um golpe no primeiro mandato, estava na iminência de tomar um, aí ele decide se suicidar com um tiro no coração no dia 24 de agosto de 1954, né? E aí, quando ele morreu, provocou uma imensa comoção popular mesmo. E depois da divulgação do testamento dele, onde ele respondeu aos anos das práticas populistas e tudo, a população saiu às ruas, eles atacaram a oposição, a sede dos jornais do Lacerda mesmo e até o prédio do Ministério da Aeronáutica foi atacado pela população, comovida pela morte do Vargas. E essa reação popular, no caso, ela impediu qualquer tipo de golpe por parte dos militares, que eles estavam pensando, porque a reação popular foi muito forte, foi um baque muito grande na sociedade. E isso possibilitou com que o vice do Vargas, ele assumisse a presidência, que era, no caso, o Café Filho, e aí agora a Luana vai começar a explicar um pouco mais sobre o governo do Café Filho. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o governo do Café Filho. O governo do Café Filho foi muito marcado pelo resgate dos princípios econômicos e também pelas eleições que foram feitas após a morte de Vargas. O primeiro a mostrar sua candidatura foi o Juscelino Kubitschek. Ele era um deputado de Minas Gerais e ele fazia parte do PSD. O segundo também foi o Jango, e ele era um candidato natural do PTB. O Jango, ele era muito popular entre as massas, só que ele sofreu uma forte oposição dos grupos mais conservadores, que se consistiam nas Forças Armadas. O candidato da UDN foi o Juarez Távora. Ele era um ex-general e ele tinha ligação com a Escola Superior de Guerra. Ele também participou das antigas revoltas tenentistas, guerras tenentistas. Bom, e o Juarez, em seu discurso, ele pregava a moralização do regime. E ele também tinha os seus apoiadores, que eram da UDN, que era o Carlos Lacerda. Ele era um forte propagandista, tanto pelo seu jornal da Tribuna da Imprensa. E ele vivia difamando o Juscelino. E o Juscelino tinha como seu discurso o desenvolvimento do país. Era um discurso desenvolvimentista, que tinha como base usar tanto os recursos públicos, tanto quanto os privados, para industrialização. A UDN, ela era liderada pelo Carlos Lacerda, que era dono do jornal Tribuna da Imprensa. E eles estavam querendo aplicar um golpe de Estado, apelando até para as Forças Armadas. Com isso, antes não foi aplicado, acabou não sendo aplicado, e saiu os resultados das eleições. O Juscelino ganhou como presidente. Eu esqueci de falar, mas o Juscelino com o Jango formaram uma aliança, sendo o Juscelino para presidente e o Jango para vice. Com isso, o Juscelino ganhou as eleições e o Jango também ganhou como vice. Só que o Carlos Lacerda não aceitou isso. E ele propôs um golpe de Estado abertamente assim. Aí, com o seu jornal da Tribuna da Imprensa, ele formulou a Carta Brand, que acusava o Jango de importação ilegal de armas para as milícias operárias. Com isso, o general Henrique Teixeira Lott, que ele era o comandante do exército, ele propôs um contragolpe, que era um golpe para evitar o golpe. Ele antecipou o ataque dos golpistas. Bom, com as tropas nas ruas, o ministro assumiu o poder, logo entregando a presidência para o presidente do Senado, Nereu Ramos. E seu mandato durou muito pouco, 3 meses só, e logo depois quem foi que assumiu foram o Juscelino e o Jango, em 31 de dezembro de 1956. Foi isso!